Olá, eu sou Marco Túlio Alencar e esta comunicação, cujo título é Sacrifícios, Rituais, Violência e Maus Tratos, o sangue e as vísceras de animais como objetos de arte, decorre de pesquisa sobre o corpo do animal na arte. O falecimento do austríaco Hermann Nietzsche, aos 83 anos de idade, em 18 de abril deste ano, recolocou em evidência a apropriação de animais por artistas de várias nacionalidades. Neste caso, ações e rituais encerrados com grande derramamento de sangue. O sacrifício de animais era uma operação recorrente no Teatro das Orgias e dos Mistérios, coletivo vienense do qual o artista foi líder, que contabilizou mais de 150 performances a partir dos anos 1960. Em algumas dessas ocasiões, era comum vísceras de espécimes escorchados serem lançadas sobre o público. A rememoração dessas práticas enfatiza que a utilização do corpo ou de partes de animais muitas vezes transcende o atributo artístico intrínseco às propostas que possuem esta característica. E mesmo pressupondo as especificidades que envolvem a questão animal nos dias de hoje, o uso farto de animais em manifestações artísticas tem ensejado incontáveis possibilidades de violações. Em muitos contextos, os corpos terminam mutilados e até esquartejados, como nos procedimentos de Nietzsche, que algumas vezes o levaram à prisão. De lá para cá, ainda que as normas legais sejam seguidas à risca, o que aparentemente eliminaria inquirições jurídicas, pressões têm sido constantes. Mas, embora convivendo com uma oposição permanente, vê-se que os artistas têm encontrado maneiras de escapar às restrições e temos testemunhado uma profusão de eventos de natureza artística nos quais as mais diversas espécies estão incluídas. Essa inclusão se dá em uma multiplicidade de circunstâncias, compreendendo quadros de maus tratos e violência extrema, como na emblemática ação nomeada Tiradentes, Totem Monumento ao Preso Político, realizada durante a abertura da manifestação do Corpo à Terra, em Belo Horizonte, em abril de 1970, na qual Cildo Meireles ateou fogo a uma dezena de galinhas vivas. A manifestação do Corpo à Terra tem sido lembrada ainda pelo trabalho conhecido como Trouxas Ensanguentadas, de Arthur Barrio, nas quais ele misturou ossos, sangue de animais e carne in natura, embrulhados em tecidos brancos, com a adição de outros materiais orgânicos e inorgânicos. A obra, tida como uma resposta a procedimentos do Estado a partir do golpe de 1964, tornou-se simbólica. Naquela época, outros expoentes da arte nacional apropriaram-se de animais vivos ou mortos para estabelecer vínculos com o público. Na celebrada exposição Nova Objetividade Brasileira, para citar uma ocorrência, Lígia Pape expôs caixa de formigas. Insetos vivos foram colocados dentro de uma pequena caixa de madeira com um pedaço de carne crua ao centro que tinha a função de atraí-las. As situações até aqui relacionadas ratificam a intensificação de experimentações com animais por meio de operações apropriativas que atingem o ápice nos anos 1960. Procedimentos envolvendo espécimes vários ou suas partes, incluindo despojos, excrementos e fluidos corporais, tornaram-se recorrentes, chegando à atualidade. Nesse percurso, o sistema da arte foi surpreendido pelos trabalhos do inglês Damien Hirst, que ganhou projeção mundial e causou polêmica pelo emprego de animais de grande porte, inteiros ou seccionados, muitos deles com as entranhas à vista, mantidos em grandes tanques contendo substâncias químicas. Fomentadoras de controvérsias em relação aos rumos das poéticas contemporâneas, obras cuja particularidade consiste na presença de espécimes são capazes de acionar uma série de questões de diferentes conformações. Uma dessas querelas foi causada pelo artista chileno-dinamarquês Marco Evaristi, ao posicionar uma dezena de liquidificadores ligados à tomada, cada um contendo água e um peixinho dourado. Os visitantes da instalação poderiam, se desejassem, ligar o aparelho e triturar o animal vivo, o que foi feito algumas vezes, provocando protestos de ativistas de movimentos em defesa de animais.
No livro Teoria da Arte, uma breve introdução, a professora de filosofia Cynthia Freeland aborda, entre outros assuntos, uma teoria da arte como ritual comunitário e pondera que alguns artistas procuram recriar um senso similar de arte como ritual, observando que a arte ocidental sempre considerou os mitos e as histórias do passado como aquelas de cunho religioso, abrangendo sacrifícios de animais. Para Freeland, apesar da possibilidade plausível de uma abordagem teórica da arte como um ritual, já que a arte pode envolver uma reunião levada por certos objetivos, produzindo valor simbólico por meio de cerimônias, gestos e artefatos, essa teoria não explicaria as atividades, por vezes estranhas e intensas, dos artistas contemporâneos, como quando um artista performático usa sangue. Ela discorre sobre o uso desse fluido corporal, chamando a atenção para a similaridade do sangue com a tinta, um dos motivos que justificaria sua aplicação na arte. Freeland ressalta, no entanto, que há distintas finalidades do sangue nos rituais ancestrais e na arte urbana da atualidade. Aludimos à obra de Karen Lambert para exemplificar o uso do sangue nas obras contemporâneas. Por mais de uma década, a partir de 1997, ela construiu uma série de trabalhos cujas manchas são resultantes de esguichos de sangue de carneiro direcionados a vestes e tecidos, logo após o abate desses espécimes, cuja finalidade era o consumo de carne ovina. A artista foi uma das convidadas da 25ª Bienal de São Paulo, em 2002, e sua instalação contava com vestidos brancos expostos em uma estrutura de madeira, marcados com sangue de carneiro. Havia no piso 3 orifícios contendo tecidos manchados da mesma maneira, além de uma fotografia ao fundo e 2 mãos segurando vísceras do animal. Mesmo atentando para as ponderações de Cynthia Freeland, é possível perceber uma certa dimensão ritualística em muitas experiências artísticas coetâneas que empregam animais. Vale lembrar que foi o Ready-Made de Marcel Duchamp o dispositivo que ofereceu a base para o ingresso do corpo do animal e suas partes em trabalhos contemporâneos. Mas antes deles próprios virarem objetos de arte, os animais foram representados obedecendo várias finalidades. Retroagindo na história, identificamos artistas que contribuíram para a fixação da imagem do animal. Entre eles, Rembrandt, autor de uma das mais conhecidas cenas de matadouro, modo pictórico que se desenvolveu na Holanda no século XVI. Da tela Boi Abatido, são conhecidas várias versões, principalmente a releitura de Soutine, que, além de dedicar-se à imagem do boi esfolado em uma série de quadros, notabilizou-se por pintar outros animais abatidos. A partir da pintura de Rembrandt, chegamos a outros nomes, que, além de Soutine, reeditaram o motivo adotado pelo holandês e seus contemporâneos. O pintor Francis Bacon, em uma das telas da série que representa o Papa Inocêncio X, ao acrescentar as metades fendidas de uma carcaça animal que pende do teto, retoma a cena do boi abatido. No mesmo sentido, o também pintor Fábio Magalhães, expoente nacional do hiperrealismo, retratou-se envolvido pelo corpo eviscerado de um enorme porco pendurado pelas patas dianteiras. Ambos ratificam a atenção ainda dada à figuração de animais que subsiste na arte em meio a diversas estratégias adotadas pelos artistas. E para ilustrar a saída dos espécimes da representação figurativa a caminho da tridimensionalidade, poderíamos tomar um sem número de obras. Porém, seguindo o ponto de partida que indicamos, para demonstrar o itinerário dos espécimes para tornarem-se eles próprios ou suas partes objetos de arte, da figuração à materialidade, mencionamos a obra intitulada God Knows Why, cujo autor é Damien Hirst, na qual uma ovelha esquartejada, dentro de um tanque preenchido com formol, aparece em posição similar à do boi abatido de Rembrandt. Até aqui, constatamos o uso recorrente de animais como matéria-prima da arte em variadas formatações e diferentes situações de exibição, que em muitos casos poderiam ser incluídos naquilo que se convencionou classificar como arte abjeta.
O conceito da abjeção foi definido em termos psicológicos, filosóficos e linguísticos por Júlia Kristeva, segundo ideias de Jorge Bataille. E a arte apropriou-se da teoria que concorreu para a disseminação e uma maior aceitação do termo arte abjeta, que designa procedimentos artísticos focados no corpo, embora por um viés negativo, sendo considerados aspectos que não seriam adequados para serem mostrados em público. Para além dessa possibilidade de sistematização, corpos de animais e suas partes, como o sangue e as vísceras, foram adotados definitivamente pelos artistas e têm contribuído para dar prosseguimento às operações contemporâneas da arte. Obrigado.